Olá a todos e todas, eu sou Marcelo Canhã, diretor de comunicação corporativa da Edux. Estamos começando aqui o nosso segundo episódio da série ESG da Edux, podcast videocast. O tema de hoje, saúde e sociedade. Vamos falar aqui um pouco sobre o que está acontecendo na área, repassar algumas experiências recentes muito importantes, e para isso temos uma convidada especialíssima, doutora Sue Ann Costa Clemens, médica infectologista. Minha cara, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, uma honra estar aqui. É um enorme prazer tê-la conosco aqui. Doutora Sue é pediatra, infectologista, pesquisadora e professora da Universidade de Oxford, né, e fundou o primeiro mestrado em vacinologia do mundo na Universidade de Siena, na Itália. É também chefe do Departamento Clínico e de Relações Internacionais do Instituto Carlos Chagas, aqui no Rio de Janeiro. Conselheira sênior da Fundação Bill e Melinda Gates. E tem o título de comandante do Império Britânico, uma lady entre nós aqui no podcast. Hoje essa é a mais alta comenda que a coroa britânica, né, o governo britânico, concede às pessoas. Tem ampla experiência na indústria farmacêutica, atuou como executiva e tem, nos últimos anos, contribuído e trabalhado para o desenvolvimento de diversas vacinas, entre elas vacina para pólio, para o rotavírus, para o HPV e para a Covid-19. Realmente fantástico tê-la conosco aqui. E ao nosso lado, para conduzir essa conversa, estamos com o Dr. Silvio Peçanha, nosso querido Silvio, diretor executivo do IDOMED, que é o Instituto de Educação Médica, o IDOMED, que reúne as escolas de medicina do grupo. Silvio é médico neurologista, doutor em neurologia, professor, pesquisador e hoje gestor da escola mais inovadora de medicina no país. Veio aqui para enriquecer tecnicamente a nossa conversa. Obrigado, Silvio, pela presença. Um prazer, Canhã. Uma excelente manhã para todos nós aqui. A conversa seja bastante produtiva. É um prazer estar aqui com você, com a Cláudia, com a doutora Sue Ann. Então, que sejamos aqui bastante produtivos na nossa conversa. Muito bom. E aqui ao meu lado, Cláudia Romano, uma das maiores especialistas hoje em ESG no país, uma grande referência, é líder dessa área na nossa organização, né? Vice-presidente de Relações Governamentais, de ESG e de Comunicação. Meu privilégio, minha chefe. E presidente do Instituto Edux, que patrocina e realiza esse podcast, essas conversas. Cláudia, obrigado pela presença. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelo convite. É uma honra aqui para mim. Primeiro trabalhar com você, Marcelo. Sempre reforço isso. Estar com o Silvio aqui, nosso parceiro de tantos anos, né? Nossa luta aqui diária. E especialmente com a doutora Sue, que eu já chamo de Sue, porque Fabiana Bentes me deu esse privilégio, que é muito amiga. Inclusive, eu quero aproveitar e agradecer muito a Fabiana, porque ela que nos trouxe a Sue aqui. Então, acho que vai ser uma manhã muito produtiva e muito especial, inclusive, para todos os nossos alunos de medicina, né, Silvio? É isso aí. Então, doutora, primeira pergunta, que não dá para fugir muito, né, dessa temática de imediato, porque é um interesse imediato, né, um interesse primário aqui dos nossos alunos todos, das ciências biomédicas, de medicina, de todos os cursos da área de saúde. Em 2020, de uma hora para outra, o mundo estava de cabeça para baixo. Acordamos e o mundo estava de cabeça para baixo. E para algumas pessoas, restou a responsabilidade de colocá-lo de volta, de ponta cabeça, né? Como é que foi esse trabalho? Como foi seu envolvimento? E que grandes aprendizados a gente consegue tirar desse período mais crítico ali de 2020, a primeira metade de 2021, com a pandemia de Covid-19? Como você falou, Canhã, desde o final de 2019, eu ainda na Europa, terminando os cursos em Siena e em Oxford, eu já estava trabalhando, descobriram um vírus novo na China em 2 vacinas, com a Clover, que é uma chinesa, e com uma alemã, que é a CureVac. Mas a gente não pensava, e eu trabalhei nisso a minha vida inteira, doenças infecciosas e pesquisa, que isso realmente ia virar uma epidemia. A gente esperava, mas não uma pandemia. Não uma pandemia. E em vindo para a América Latina, para os meus as minhas reuniões com investigadores para as pesquisas de pólio que eu conduzo na América Latina,
de repente, o mundo fechou. E a gente viu a necessidade realmente, não só a necessidade, mas a responsabilidade, o peso nas nossas costas de tentar fazer alguma coisa. E eu acho que os profissionais de saúde no mundo inteiro e também no Brasil tentaram fazer o que podiam na linha de frente, mas como se frear uma pandemia? Tem que ser com a prevenção, tem que ser com vacina, evitando a transmissão e etc. E especialmente a doença e o óbito. E imediatamente já estávamos trabalhando em 2 vacinas, mas a vacina de Oxford naquela época realmente parecia a mais avançada, entrou em fase 3, realmente na frente de outras vacinas. E o professor Andrew Pollard me ligou e eu soube pela Fundação Gates que você está no Brasil. Consegue ajudar a gente precisa fechar e entrar rápido numa fase 3 e seguir realmente a curva epidemiológica para tentar provar a eficácia da vacina mais rápido. Em 2 dias eu consegui mobilizar centros e conversei com ele. E aí vem a surpresa, não temos dinheiro. Então, isso me comove muito, porque a filantropia e o empresariado brasileiro bancou basicamente toda a pesquisa no Brasil. E sem a Redditor, Fundação Lehman, Teles e Brava, a gente não teria conseguido provar a eficácia dessa vacina e trazer essa vacina à população ainda no ano em que a pandemia foi declarada. Então, não foi fácil. Todos os centros que eu realmente coordenei, supervisionei no Brasil, foram 6 centros, 4 liderados por mulheres, Cláudia. A gente trabalhava de sol a sol. Foi um peso muito grande, mas isso nos dava muita satisfação, porque a gente tinha esperança de realmente trazer alguma solução, frear a pandemia, né? Uhum. Existe um pouco na medicina, em diversas situações da medicina, existe essa coisa de trabalhar não contra o relógio, mas trabalhar sabendo que a cada segundo uma vida pode ser perdida, né? Do ponto de vista pessoal mesmo, até aproveito, sua experiência rendeu um livro, né? Aqui, História de uma Vacina, Sue Ann Costa Clements, é da Intrínseca, não é? Editora Isso. Intrínseca. Do ponto de vista pessoal, doutora, como foi lidar e de onde vinha a energia, de onde vinha a motivação? Você usou a palavra responsabilidade, né? Como é que foi lidar com essa pressão toda? Como profissional de saúde pública, eu acho que a minha vida inteira trabalhei com isso, como eu falei, não esperava vivenciar uma pandemia. Eu acho que pela primeira vez no mundo, a população pôde vivenciar a descoberta de um vírus, a concepção de um produto e a inserção desse produto no mercado, ou seja, o acesso desse produto à população e verificar os seus benefícios, passando por todas as suas fases. Então, eu acho que isso foi exposto pela primeira vez e a gente tem que agradecer muito à mídia por isso. Foi exposto pela primeira vez. Então, tanto os profissionais de saúde quanto a população pôde entender o que é pesquisa, o que é ciência e a importância de se fazer isso de uma forma estratégica, coordenada, para que tenha um benefício a curto prazo. Uhum. Né? Isso acabou? Não acabou. A partir da imunização primária, a gente tem agora as novas variantes, como a gente tem que conduzir as políticas de vacinação, como se adaptam às vacinas. A gente conduziu isso bem, temos várias vacinas, mas em relação ao tratamento, os antivirais, a gente não evoluiu muito nesse sentido. Então, sim, foi como profissional de saúde, como cidadã, como pessoa, ser humano, a gente sentia a necessidade de fazer alguma coisa e a responsabilidade, uma vez que a oportunidade me foi dada. Então, eu tenho que agradecer muito a essas companhias por ter tido essa oportunidade e por poder ter feito isso no Brasil.
porque eu acho que foi comprovado, nós temos cientistas excelentes, nós temos talentos em diferentes áreas, e o Brasil conseguiu provar a eficácia, ajudar a provar a eficácia de 5 vacinas de Covid. Então, eu acho que isso trouxe o Brasil para uma visibilidade muito grande a nível internacional. Eu acho que, como Cláudia começou a comentar, a liderança feminina também despontou. Além de a gente ter estimulado o trabalho em diferentes áreas, mas principalmente na ciência e na pesquisa. A pesquisa, né? Esse ponto me parece fundamental. A pandemia foi, de fato, um divisor de águas, né? Do ponto de vista da articulação entre governo, empresas, sociedade e academia, pesquisa, né? E abre agora uma avenida, né, de desenvolvimento. Como é que vocês dois, aproveitando para pedir o input do Silvio aqui na conversa, como é que vocês estão vendo esse horizonte para pesquisa médica e para o desenvolvimento de, por exemplo, vacinas e implementação das campanhas de vacinação? Então, Canhã, eu acho que, sem dúvida, como a doutora Sui estava comentando, toda a evolução e o processo, né, que toda a sociedade assistiu, ela fez com que a gente tivesse um processo que oxigena não só a sociedade, quando ela olha muitas vezes a ciência e a medicina, ela hoje tem muito orgulho porque havia uma expectativa grande pela chegada da vacina, e quando a vacina ela começa a ser aplicada, muda completamente a realidade epidemiológica do país e do mundo. Então, acho que isso acabou dando uma grande credibilidade. Porque, em alguma medida, por conta de, eventualmente, situações que colocam em xeque a própria medicina e a ciência, essa justamente foi uma condição que ganhou grande repercussão e fez com que não só a sociedade passasse a dar ainda mais valor e reconhecimento e importância para a ciência, como também os universitários, os professores. Isso cria todo um sentimento que reforça, né, o propósito do colega que é profissional da área da saúde, que percebe que, de fato, vale a pena você dedicar a tua vida, teus estudos, à pesquisa e à ciência. Então, claramente, a partir desse episódio, a gente percebe, nossos alunos, nossos professores, uma vontade ainda maior de se envolver, de se implicar em projetos de pesquisa. Acho que vale, Silvio, comentar, para a Su saber também, para ficar orgulhosa aqui do trabalho que os nossos alunos e mestres fazem, né? A gente, nesses 2 últimos anos, né, especialmente com a pandemia, a gente atendeu 1 milhão de pessoas nas comunidades do entorno aí de cada unidade nossa, quer dizer, espalhada por todo o Brasil, né? Espalhadas por todo o Brasil. Então, nossos alunos saindo da sala de aula para vivenciar a parte prática e não só cada vez mais ter a técnica, né? Quer dizer, supervisionado sempre com o coordenador, com o professor, mas também desenvolver os soft skills, né? E também resiliência, empatia. Então, eu acho que a gente tem aqui um trabalho muito importante também e apoiando também os governos, as prefeituras, ajudando também nessa relação com a comunidade. Então, um número significante, né? 1 milhão de pessoas sendo atendidas aqui pelos nossos alunos, supervisores, coordenadores, é um número expressivo, né? Sem dúvida, esse ponto da Cláudia é tão importante porque a gente percebia durante a pandemia que naquele primeiro momento do lockdown mais imediato, havia uma dúvida de como que se daria a continuidade do curso médico e dos cursos da área da saúde, se eles dependem tanto do cenário de prática que naquele momento era impossível que eles estivessem presentes nesses locais. A gente percebia que a cada semana, nossos alunos do internato, os alunos dos diversos cursos da área da saúde, eles desejavam estar presentes, eles desejavam ser parte desse processo. E assim, claro, com muito cuidado, responsabilidade, no momento que foi possível, esses alunos começaram a ir a campo, a participar de campanhas de vacinação, serem forças de trabalho voluntário para apoiar todo o movimento de triagem dos pacientes com síndromes respiratórias, aplicação das vacinas, os cuidados com esses pacientes. Então, foi uma grande experiência. Eu digo aos nossos alunos que talvez nenhum de nós vai ter tido a oportunidade de viver no seu curso
de graduação uma experiência tão rica. Uma experiência épica, né? Épica. Então, acho que sim. Eu acho que o que fica de legado, além de uma série de outros, certamente, a doutora Sui estava falando sobre, inclusive, as questões regulatórias, o quanto esse processo abre portas para que a gente cresça, desenvolva e consiga ter uma resposta rápida em situações semelhantes, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, o estímulo à pesquisa, ele se reforçou sobremaneira. Hoje, todos os alunos, nossos editais, falando de forma objetiva, de pesquisa e de bolsa de pesquisa em geral, eles deram um salto. Nós tínhamos uma procura, um desejo, um interesse, mas após esse episódio, ver como a ciência ela foi fundamental para mudar a história natural dessa pandemia, sem dúvida, agora alunos, professores, colegas, de modo geral, estão muito mais interessados em se engajar em pesquisas, querendo realmente contribuir e vendo que é possível você, a partir do seu trabalho, a sua capacidade de trabalho, deixar um legado importante para a sociedade. Agora, Silvio, você comentou com os nossos alunos, né, a questão da empatia, de quanto eles queriam ser, de fato, parte, né, de todo o processo, como voluntários, enfim, deixando um pouquinho ali da sementinha deles, né? Imagina a Sui, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já deixa um legado absurdo para o mundo, né? De todos os seus feitos, enfim, uma grande profissional, tão premiada. Qual é a sensação, né? Porque exemplo arrasta, né? E a gente está numa fase também de falar muito de diversidade, graças a Deus, né? De inclusão, de pertencimento, como mulher, enfim, tocando esse desafio absurdo, né? Deixando esse grande legado para uma geração. Qual é a sensação? Eu acho que, usando o meu chapéu de educadora agora, eu acho que a educação é uma arma muito poderosa, né? Já dizia Nelson Mandela. Eu acho que a gente tem a missão de transmitir isso, preparar as gerações futuras. Então, eu já trabalhava nisso, mas a gente nunca desenvolveu um produto ou mais do que em menos de um ano e durante uma situação de caos global. Então, o legado que a gente deixa, eu digo isso, todos os profissionais que trabalharam nisso, não só nas vacinas, mas em desenvolvimento de medicamentos, testes diagnósticos, etc. Número 1, eu entendo que, de alguma forma, o mundo estava preparado porque conseguiu trazer soluções de uma forma rápida. Mas a gente precisa de uma coordenação maior. Como eu disse, nunca a população e até mesmo os profissionais de saúde tinham visto da identificação do antígeno até a inserção desse produto. Mas tem muitas partes interessadas. Tem muitas partes que são instrumentos importantes para o registro dessa vacina, a exemplo, como toda a parte regulatória que a gente falou. Quando você registra, isso ainda não aconteceu. Aí depende dos governos, dos nossos ministérios, em como implementar, qual é a prioridade, quem vai receber primeiro e as próximas fases depois da imunização primária. E se tem uma escassez de produto, o que fazer? Então, começa com o profissional de bancada, e aí passa para o cientista de bancada, o cientista que recruta, que faz a parte clínica, todas as outras partes envolvidas de produção, regulatório, aprovação, e aí como que a gente vai dar o acesso à população a esse produto. Eu acho que a coordenação e o financiamento disso é um legado. A gente só conseguiu isso porque o mundo parou e a gente conseguiu trazer de 5 a 6 vacinas em menos de um ano, porque o mundo focou nisso. Mas a gente sabe que depois do SARS-CoV, a gente está vendo realmente episódios epidêmicos de outros vírus, surgimento de outros vírus, e a gente não está vendo o financiamento e a coordenação para isso. Né? A gente sabe que as próximas epidemias elas vão ocorrer, a gente só não sabe quando. Então, outra coisa muito importante, Cláudia, é a produção. Não adianta a gente desenvolver um produto e não ter produção em larga escala.
Então, muita gente fala, a gente poderia ter vacinado muito mais rápido. Nem a Europa vacinou mais rápido por vários motivos. Uma, eles não sabiam fazer vacinação em massa. Número 2, tinha escassez de produto. A Itália começou a vacinar, vacinou. Chegaram 10 mil doses para a população da Itália inteira. Então, eu acho que, no caso do Brasil, realmente a gente fez algo consciente em que a gente não só trouxe a vacina para ser aplicada, a gente hoje produz a única vacina brasileira. O que quer dizer isso? Continuidade. Então, a gente tem realmente a continuidade dessa produção, a gente assegura a vacina para o brasileiro, além de estar ajudando hoje outros países a poder exportar. Então, eu acho que o legado disso, além do que Silvio falou, das pessoas entenderem realmente o que é pesquisa clínica, porque antes todo mundo só conhecia o produto porque a gente vai à farmácia, ou chega no hospital, ou pega no posto de saúde. Eles entenderam como esse produto chega ali para esse acesso, mas também que outros parceiros são importantes, né? E que a manufatura disso, a produção disso, escalonada e realmente não só monopolizada, é muito importante. O que a gente aprendeu na África, a gente não tem produção e a gente tem que desenvolver plantas para poder realmente ajudar a produção mundial. O monopólio de vários produtos que a gente teve em escassez, né? EPIs e ventiladores e etc., que vem de um ou outro país. Isso não pode, a matéria-prima, a gente tem que começar a produzir isso. Então, acho que esses pontos são muito importantes, a gente viveu isso e a gente não pode esquecer, a gente tem que ter um task force para dar continuidade e não deixar acontecer de novo. Em relação à pesquisa clínica, por exemplo, centros de pesquisa clínica, foi maravilhoso várias biotechs, universidades e as grandes indústrias chegarem à fase 3 tão rapidamente em 2020. Mas não tinha centro qualificado para conduzir essa pesquisa. E o que acontece? Eu, com a Fundação Gates, a gente conseguiu, eu capitaneei na América Latina, enquanto a gente fazia os estudos de eficácia, o treinamento e o preparo de 22 centros em 7 países da América Latina para poder receber as pesquisas clínicas que iam chegando na fase 3. A gente vai deixar isso simplesmente correr por debaixo da ponte? Não, a gente tem que ter um mecanismo para a manutenção disso. Né? O desafio da continuidade. Tem que ter continuidade, porque já vai chegar a próxima epidemia e aí a gente vai fazer pesquisa onde, tem que treinar todo mundo de novo. Tudo isso atrasa o desenvolvimento. Então, eu gosto muito da sua pergunta e agora, em relação à educação, como eu disse, a educação é uma arma muito poderosa, a gente tem que investir realmente no treinamento dos nossos brasileiros em relação à pesquisa clínica, porque escrever um projeto de pesquisa já não é algo fácil, mas conduzi-lo e obter resultados, e esses resultados, se positivos, se transformarem num produto que vai ser licenciado com alcance internacional, tem uma distância muito grande. Então, a gente tem que treinar esses profissionais para que eles já pensem assim com o conceito de desenvolvimento do plano global desde o início, desde a graduação. Hoje o Brasil é exemplar, mas a gente é muito recrutador. A gente recebe os protocolos de fora e recruta. A gente não faz o antes e nem sabe o depois, o registro, a implementação e etc. Então, eu acho que está na hora da gente tentar mudar isso, tirar o brasileiro que já está num nível muito bom e elevar ainda mais esse conhecimento, porque a gente mostrou que a gente pode e sabe fazer, a gente só tem que ter uma abrangência maior. Controle sobre o processo, né? O conhecimento sobre o processo como um todo. Não, como, Silvio? Como se faz isso? Eu acho bem interessante esse ponto, porque talvez, para além da gente revisitar, né, olhar a formação desse colega desde a graduação, né, e fazer com que ele já venha se ambientando em relação à metodologia, né, para pesquisa, mas também a sua fala me fez pensar uma coisa interessante. Muitas vezes existe uma desconexão entre a pesquisa básica,
e a pesquisa clínica. Muitas vezes você tem pesquisas básicas, né, que não estão dentro de um contexto estratégico, de exatamente que peça está sendo construída por um grande quebra-cabeça visando algo vamos dizer, com maior impacto para a sociedade, né? Eu acho que a gente vê hoje a pesquisa clínica, pesquisa básica até no nosso país, muito estimulada dentro das universidades, só que como há uma desconexão com a pesquisa clínica, muitas vezes essas pesquisas resultam em produtos que poderiam ter desfechos diferentes já se tivesse uma estratégia macro e mais geral sobre o processo. A própria pesquisa translacional, por exemplo, você tem alguns locais onde ela é muito bem sucedida, onde a pesquisa clínica bebe da fonte da pesquisa básica e retroalimenta o processo para que você tenha todas as etapas da cadeia. Eu acho que, tentando olhar para frente, eu acho que essa motivação que toda a comunidade acadêmica ficou em relação aos resultados eficientes que tivemos com a produção das vacinas, nos permite, sim, revisitar, repensar o currículo médico à luz de um currículo que ele esteja desenvolvido não só para formar um profissional de uma forma individual, eficiente, mas que ele tenha uma consciência de produção e de legado, já olhando e pensando a sociedade como um todo. Então, eu acho que a forma que eu vejo da gente tentar resolver esse ponto é fomentar mesmo dentro da academia, refletir, não perder essa oportunidade que a gente teve com a pandemia da Covid-19, né? Não deixar apagar essa chama, porque o que às vezes acontece, infelizmente, é que um momento como esse gera uma grande mobilização, e daqui a pouco as coisas parece que, em alguma medida, vão voltando para o seu tradicionalismo e acabam regredindo. A pandemia nos trouxe avanços da telemedicina, que se a gente não incorporar a graduação, certamente se perderão. Quer dizer, esse colega médico ou profissional de saúde vai se formar desconectado com o mundo do trabalho, desconectado com o que, de fato, ele vai encontrar. Então, eu acho que, tentando responder essa pergunta, a gente tem que aproveitar esse momento aonde essa discussão está viva, não por acaso a gente está aqui falando desse tema, e que daqui a um ano a gente consiga ver que essa discussão ela reverteu em mudanças estruturantes para a formação do profissional de saúde. Porque, senão, do contrário, a gente vai continuar sempre andando de lado, sempre tendo grandes talentos, mas que ficam perdidos de forma, vamos dizer assim, isolada dentro desse ecossistema que precisa se transformar. Até pegando, a gente estava conversando rapidamente antes aqui da gravação, a pesquisa clínica ela pode e comumente é vista como um investimento, né? Ela pode ser uma atividade... Com certeza. Ela atrai muitos investimentos, muitas indústrias, mas também universidades, biotechs e estimula a inovação nacional, né? Então, nós temos grandes produtores aqui, mas a gente não vê a inovação que a gente esperava. Então, a gente tem produtores de vacinas e etc. no Brasil, mas a gente não vê a inovação. Eles ou têm transferência de tecnologia ou recebem alguma coisa e começam a desenvolver. E eu acho que isso vai trazer a inovação. Como o Silvio falou, a gente tem uma criatividade muito grande, só que isso se desconecta do impacto em saúde pública. A pesquisa de bancada, ela fica parada ali, você descobre uma molécula, você descobre um antígeno, mas você não coloca isso numa fórmula, vamos colocar assim, você não consegue desenvolver um produto, licenciar esse produto e que esse produto chegue à população. Agora, a gente viu que tem várias vacinas e etc. em desenvolvimento, mas a gente precisa acompanhar o ritmo também do desenvolvimento do vírus, né? Então, várias vacinas em desenvolvimento a nível mundial, por exemplo, a adaptada para Omicron, ela já, quando for lançada e registrada, ela já está obsoleta, porque a gente já está na subvariante da Omicron. Então, a gente precisa realmente de tecnologia, talento e inovação para ter essa agilidade, para poder controlar as crises em saúde pública, nesse sentido de epidemias e pandemias. Andar à frente, né? Tentar buscar, né? Se antecipar, né? Exato. Eu li recentemente, acho que foi até no livro do Bill Gates, que epidemias a gente não consegue controlar, mas as pandemias, sim. Então, se a gente começar a agir realmente em vigilância,
tecnologia, né? E diagnóstico, sequenciamento, a gente consegue frear ainda enquanto epidemia e não deixar que isso chegue a uma pandemia, que foi o caos que toda a população vivenciou na história moderna. Né? Ô, Su, comenta pra gente aqui um pouco sobre o seu trabalho lá com o novo imunizante para poliomielite, mas eu acho que vale também, como conselheira sênior da Fundação do Bill Gates, da Melinda, eu acho que vale comentar também, né, os alunos gostam de ouvir, que numa carreira tão desafiadora tem encontros maravilhosos também, especiais e únicos, que a gente se emociona. E como é que foi seu encontro lá com esse casal que eu sou super fã, o Bill e a Melinda? Conta um pouco pra gente. Na verdade, acho que mais emocionante foi antes disso e foi a minha motivação para criar o mestrado em vacinas e desenvolvimento clínico, foi com Nelson Mandela. E foi na África do Sul e até hoje eu me emociono. Nossa. E a gente sentou, tipo assim, lado a lado e com a esposa dele. E quando eu ouvi falar, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para não fazer nada, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E sim, e porque a gente trabalha voltado à educação e com o impacto em saúde pública, depois da vacina de rotavírus, em que a gente realmente recrutou e eu liderando 60 mil crianças em 6 meses, o Bill Gates nos chamou, eu e o meu marido, que também é cientista, pesquisador e trabalha com vacinas, para conversar, para a gente trabalhar com eles. À época, eu não quis trabalhar full-time, né, tempo integral, mas aceitei ser a conselheira, e principalmente na parte de saúde pública, desenvolvimento de vacinas, e também com Melinda na parte de gender equality, né, balanço de gêneros, equilíbrio de gêneros, né, e agora realmente ela criou uma divisão. Antes não tinha, estava diluído entre as outras divisões e hoje, esse ano, ela criou uma divisão só de equilíbrio de gêneros, que é bastante importante. Foi muito marcante porque Bill Gates, ele é uma pessoa extremamente inteligente e nós estávamos jantando na casa dele, nós 4, e ele olha para você e fala: aquele seu trabalho em que você vacinou no México algumas crianças para a vacina de rotavírus, quando eu li no jornal, eu achei que tinha sido um erro de digitação. Falei, quantas crianças você vacinou? Eu falei, mais de 10 mil. Aí ele olha para mim e falou, não, 13.525, por exemplo. Eu falei, meu Deus. Então, assim, é interessante porque a pessoa se interessa, ele não investe só por investir, realmente ele se interessa, ele pede que nós, às vezes, que os experts deem aulas para eles, ele faz uma série de aulas, e não só para ele, mas como para toda a fundação. Então, é muito gratificante. Eu trabalhei na indústria, eu nunca larguei a academia. E quando eu me juntei, e já estou lá desde 2012, a Fundação Gates, a gente vê tudo isso por uma outra perspectiva, né? Toda essa parte de interação com governos ou com entidades acadêmicas ou com instituições científicas, elas têm um comportamento completamente diferente quando você representa a Fundação Bill e Melinda Gates, ou quando você representa a indústria, ou quando você representa algum órgão institucional ou só a academia. Então, bastante interessante ver por todos os prismas, né, uma mesma situação. É muito gratificante, eu acho que eles tentam realmente investir muito no desenvolvimento não só de vacinas, mas também de fármacos, mas também de educação, né? E eu sou muito grata porque foi a primeira vez que eles investiram na capacitação de pessoal. Nesse sentido, foi com o nosso curso na Universidade de Siena, e isso realmente
A gente vive passando o chapéu para o curso ter viabilidade. A gente já está aí há mais de 15 anos com esse curso. Já formamos mais de 1.000 profissionais e, em relação ao mestrado, mais de 100. Mas na área de desenvolvimento clínico em vacinas e em fármacos, mais de 1.300 profissionais. E isso é graças a vários sponsors, né, financiadores, entre eles a Fundação Gates. Muito bom. Ao longo da jornada, né, a SUI, por exemplo, com tantos feitos, tantas realizações, o desafio também é não ficar anestesiado e se emocionar, né? Vivenciar, de fato, esses momentos são incríveis, né? Mas, assim, a gente é muito fã, porque o seu exemplo, com certeza, arrasta, né? E aí, Marcelo? E certamente vai encantar o pessoal que está assistindo, nossos alunos. Queria agradecer mais uma vez, doutora, pela presença, pelo trabalho, pela clarividência, né, com que você nos brindou hoje com problemas tão complexos, né, e que temos sim soluções. Falamos aqui do talento, do cientista, financiamento, da capacidade de produção, a indústria, o governo, né, um sistema que precisa estar muito bem azeitado, sempre muito articulado, e não podemos deixar a boa experiência que tivemos, o sucesso que tivemos, ficar para trás. Muito obrigado pela presença, Silvio, Cláudia. Eu agradeço. Obrigada, Marcelo. Obrigada, querido. E até a próxima. Obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada.